Então vamos lá. Primeira aula sobre a introdução aos números inteiros. O que são por definição e como a gente pode entender os números negativos, que são os números inteiros em geral, o conjunto dos números negativos. E por que a gente precisa primeiro entender? Porque vai ficar muito mais fácil para quando a gente for fazer operações com números inteiros, seja soma, subtração, divisão ou multiplicação, a gente ter esse conceito na nossa mente e entender o porquê que está resultando, por exemplo, menos com menos a mais, essas regrinhas que a gente já sabe, mas a gente não entende e acaba por esquecer por conta de não assimilar com alguma coisa concreta. Então, beleza. Primeiramente, o que é, por definição, os números inteiros? Como se chegou a essa definição de números inteiros e qual a utilidade deles? Primeiro, a gente já sabe que existem os números naturais, ou os números positivos, que vem aqui 0, 1, 2, 3, enfim. Porém, tem-se a necessidade de demonstrar que você tem alguma coisa abaixo do ponto de referência que é o zero. Porque vamos supor, você tem lá 50 reais. Você tem 50 reais e você comprou alguma coisa que custasse 60 reais. Como você comprou alguma coisa que custava 60 reais e você tinha 50, você está com saldo negativo. Vamos supor que você comprou isso com crédito, né? Porque você não tem dinheiro, não tem como você entregar um dinheiro que você não tem. Mas vamos supor que você comprou isso com crédito. Ou seja, você consegue gastar mais dinheiro do que você tem. O seu ponto de referência, o mínimo de dinheiro que você pode ter, em teoria é zero. Só que você gastou mais do que zero. E para representar que você gastou mais do que zero, a gente vai colocar o sinal negativo. Esse sinal negativo, você não pode usar isso por definição, mas ajuda muito você pensar que é a quantidade que esse número, que o número que a gente tem novo, passou para trás do zero. Porque vamos pegar aqui um exemplo para entender. Esse dos 50 mesmo. A gente tem 50 reais. Só que aí, a gente tirou 60. A gente retirou aqui desses 50, 60 reais. A gente não tem 60 reais. Então o que vai acontecer? De 50, desses 60 aqui, a gente consegue tirar 50? Conseguimos. A gente tira 50 desses 60 aqui e a gente vai jogar aqui, ó. Tirar aqui esses 50 que a gente pegou de 60 e tirar dos nossos próprios primeiros 50. Aí, agora a gente vai ter zero. Mas o que acontece? A gente gastou, além desses 50 aqui dos 60, a gente gastou mais 10. Ou seja, vai ser o zero, que é o nosso ponto de referência, menos 10. São além dos 50 que a gente tinha dentro desses 60, mais 10. 0 menos 10, o zero, sempre que ele vem primeiro, seja numa soma ou numa subtração, ele é desprezível, ele não tem valor. Se a gente pega aqui 0 mais 1, a gente pode ignorar o zero e só escrever 1. Se a gente pega, sei lá, 0 menos 3, a gente pode ignorar o zero e escrever menos 3. Até porque 0 não tem valor, diferentemente da subtração, diferentemente da divisão e da multiplicação, que aí vai ser outro caso. Mas então, beleza. Quando a gente define aqui que a gente tem 0 menos 10, eu acabei de falar que a gente pode desprezar o zero, a gente tem menos 10. Então, se a gente tinha 50 reais e gastamos 60, agora a gente vai ter menos 10 reais. A gente está com saldo negativo. Beleza. Se não ficou lúcido, eu vou trazer outro exemplo aqui. Que é, quando a gente tem, vamos supor, uma temperatura. A temperatura, ela pode ser abaixo do zero. O zero é um ponto de referência. O zero não é positivo nem negativo, ele é só um ponto de referência, ele é o meio de tudo. A partir desse zero, a gente entende que pra cá tem coisa, pra cá também. Supondo uma linha que a gente conta os números. Supondo essa linha aqui mesmo. Vamos pegar a linha que eu desenhei ali em cima. Para um lado, vão ter os números que são maiores que zero, e para o outro, os números que são menores que zero. Que aí, nesse caso, os números que são menores que zero, a gente vai começar a repetir, só que a gente vai repetir espelhado. Imagine que você fez um traço aqui e você vai dobrar essa reta numérica. Quando você dobra, o 1 vem para cá, o 2 vai para lá, o 3 vai para lá. Quanto mais distante o número estiver do zero, quando você dobrar, mais distante ele vai estar do zero do outro lado também. Show. Aí, o que acontece? Temperatura. Uma temperatura, quando a gente vê lá, sei lá, que a temperatura do lugar está menos 2. Não significa que essa temperatura não existe. Significa que ela está abaixo do nosso ponto de referência, que é o zero. E é basicamente isso. Os números inteiros que compreendem o conjunto dos números naturais, que o que é o conjunto dos números naturais? É um conjunto de números, são todos os números, representados pela letra N, que eles são números cheios, né, que não são frações, tipo 1, 2, 3, não pode, por exemplo, 1,2, 1,3, isso não é número natural. São todos os números cheios, que esses números cheios, eles não são negativos. Todos os números cheios que não são negativos, ou seja, os conjuntos dos números naturais. 0, 1, 2, 3 e por aí vai, até o infinito. Já o conjunto dos números inteiros, ele tem os números naturais, mas isso aqui vai ser assunto para outra aula. Ele tem o conjunto dos números naturais, porém, ele também tem o conjunto dos números negativos. Ou seja, vai ter menos 3, vai ter menos 2, menos 1. Só que aqui ainda a gente tem o quê? A restrição que são apenas números cheios. Não tem fração, não tem raiz, número complexo, só números cheios. Beleza. Aí,
O que são erros comuns nessa parte de números inteiros aqui? Só para finalizar, que acho que já deu para entender o que são os números inteiros, mas só para finalizar aqui, erros comuns. Beleza, só mais uma coisa aqui para poder finalizar, que é um erro muito comum. Quando a gente tem dois números negativos, por exemplo, menos 10 e menos 2. Quando você pensa assim, principalmente alinhado com os números naturais, a gente pensa o quê? Menos 2 é o menor número e menos 10 é o maior. Porém, nesse caso, é diferente. Por quê? Lembra que eu falei da reta? 0, menos 1, 1. Quando você dobrar, vai ser a mesma distância? Então, quando a gente fizer até chegar no 10, você concorda comigo que o 10 ele vai estar numa distância muito grande do nosso ponto de referência, que é o 0? Como ele vai estar com uma distância muito grande do nosso ponto de referência, ele está se afastando muito do ponto de referência, só que para a esquerda. Quanto mais para a esquerda o número tá, que ele estiver, menor ele é. Quanto mais para a esquerda ele estiver, menor ele é. Porque a partir do ponto de referência, tudo que tiver para a esquerda é menor, tudo que tiver para a direita é maior. Então, o 10, ele está muito para a esquerda, ele vai ser um número menor. Já o menos 2, ele está mais para a direita. Ele está mais perto aqui. Isso aqui eu estou falando dessa parte. Usa essa lógica para essa parte, para a parte dos números negativos. Quanto mais perto ele estiver do zero, maior ele é. Quanto mais longe, menor ele é. Então aqui, o menos 10, ele é bem menor que o menos 2, por mais que seja contraintuitivo. Então, o que significa? Que você ter uma dívida de R$10 é pior que você ter uma dívida de 2. Você pode pensar assim, que é um jeito que elucida bastante essa ideia.